A última ordem que Jesus deu aos seus discípulos foi: ide e pregai o Evangelho. Isso está em Mateus 28, de 18 a 20. Você pode ler com calma esses versos. Jesus estava subindo ao céu nessa hora, ele disse que recebeu todo o poder do Pai, e agora ele disse: por causa disso, vocês vão, preguem a todas as nações, tribos, línguas, enfim. Isso foi um mandamento da ordem de Jesus. Eu sei que é bem comum as pessoas, não só no Brasil, eu costumo dizer aqui no Brasil, porque nós moramos no Brasil. Mas então eu vou falar aqui no Brasil, é comum as pessoas ficarem irritadas quando se encontram com algum pregador do Evangelho. É lógico que eu concordo com vocês que muitas vezes pregadores do Evangelho não são pessoas com muito tato, com muita simpatia, ou que abusam do espaço, né? Por exemplo, você está dentro do metrô e aí a pessoa, do trem, a pessoa começa a gritar e falar e pregar o Evangelho ali dentro de uma maneira não inteligente. E eu entendo. E atrapalha porque você não foi ali para ouvir o Evangelho, né? Você está ali para viajar para o seu trabalho. Ninguém pediu autorização para você, para poder pregar para você. Isso é uma maneira muito errada. Eu concordo com você. Mas existem maneiras corretas. E qual é a sua atitude quando você se encontra com alguém que está interessado na tua salvação? Isso é uma coisa rara, eu entendo. É uma coisa rara de acontecer. Raramente você encontra um cristão que quer contato com você por ter genuíno interesse na sua salvação. A maioria dos pregadores de rua, principalmente, não só de rua, mas principalmente, aqueles que se aproximam de você, muitas vezes querem ganhar um novo membro para a igreja e não para Cristo, a salvação. Eles não estão muito interessados nisso. Eu sei disso. Concordo com você que realmente é uma situação muito complicada. Tem uns que vêm de porta em porta com uma certa frequência e eles também raramente estão preocupados com a salvação da pessoa. Eles têm um alvo, uma meta que a igreja deles determina, que eles têm que atingir, tanto de tempo quanto de pessoas. Eles ficam ali durante um tempo. Se você reparar esse grupo de pessoas, toda hora eles ficam olhando no relógio, porque eles têm um horário a cumprir, e quando cumpre o horário eles vão embora para casa rapidinho. Eles são obrigados a fazer esse trabalho, e a maioria deles nem querem fazer. E por isso que, infelizmente, não fazem bem feito. Muitas vezes eles são agressivos, e quando eles descobrem que você não quer pertencer à igreja deles, então às vezes eles até te amaldiçoam, quando você deixa claro, né? E eu não estou falando aqui que eu li num livro, não, eu já fui amaldiçoado por gente desse lugar, dessa denominação, porque eu deixei claro que eu não queria fazer parte do grupo dessa pessoa. Isso não quer dizer que eu não queira saber de Deus, pelo contrário, eu amo a Deus e eu deixei claro que eu amo a Deus, só que eu não sigo aquela filosofia que eles seguem, né? Então, como é que faz numa hora dessa, né? Bom, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que o amor deve ser colocado sobre tudo, né? Nessa hora é o amor que tem que prevalecer. Dos dois lados, tá bom? Porque eu já vi muitas pessoas zombando dessa gente, que às vezes parece que estão malucas, e ficam gritando, né? Aleluia! Zombando, né? Ou algum amém! Algumas coisas assim zombando. Então, cuidado, porque você está zombando
do Evangelho. E você, muitas vezes, está zombando de uma pessoa sincera. Isso que é o problema. Tome muito cuidado. Você pode até falar que essa pessoa está errada, e ela está mesmo, mas Deus não vê dessa forma muitas vezes. Cuidado. Aquele que você está vendo que é errado, que talvez esteja sendo grosseiro, é um instrumento bruto que Deus está polindo. Deus está lapidando para que ele seja um verdadeiro instrumento, porque ele, nessa coisa toda, ele é assim, muitas vezes, estou falando todos, já falei, para mim a maioria está errada, mas alguns estão certos. Então, você não sabe quem está certo e está errado. Então, esse é um ponto. Agora, outro ponto que eu quero falar é o seguinte. Aqui, nós estamos pregando sobre a espiritualidade cristã. Então, nós falamos coisas do Evangelho, nós pregamos. Então, algumas vezes as pessoas já me falaram aqui, você está falando mal da religião alheia. Não, eu estou seguindo o que Jesus falou. Ide e pregai, ensinai. Ele diz também, ensinar. Eu estou aqui ensinando a verdade bíblica. Se você acha que a mentira é melhor do que a verdade bíblica, você tem o livre-arbítrio de ficar com a mentira. Quando eu falo uma coisa, que falei, por exemplo, sobre os espíritas outro dia, e falaram, você está falando mal da religião alheia. Eu falei, qual é o mal que eu estou falando? A pessoa não respondeu, eu não falei mal nenhum. Eu só reportei o que aquela denominação religiosa acredita, aquilo que eles pregam, aquilo que eles falam. Então, Jesus nos incumbiu, Mateus capítulo 5, de ser a luz do mundo. Então nós não podemos esconder. A luz não fica embaixo da cama. O Jesus mesmo falou, você coloca a luz no alto para que ela ilumine. E nós estamos aqui com o objetivo de iluminar as pessoas com respeito à verdade. Tá ok? Agora, se você é desse pensamento moderno, que o pessoal chama de Nutella, que diz assim, Deus aceita todas as religiões, Deus respeita todas as religiões. Olha, você está muito enganado, me desculpe. Deus ama todas as pessoas, Deus ama as pessoas de todas as religiões, verdade. Agora, que Ele aceita o que elas fazem, aí você está enganado. Não. Existe a luz e as trevas. Eu já falei aqui que existem duas religiões apenas, a falsa e a verdadeira. Então existe a falsa religião. Se você ler Mateus 24, por exemplo, você vai ver quantas vezes Jesus diz ali, são 4 vezes pelo menos que ele usa o verbo enganar, ou então a palavra engano. Ele pode ler, cuidado, o engano. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, qual será o sinal da sua vinda? O primeiro sinal que Jesus dá em Mateus 24 é o engano. Acautelai-vos de que ninguém vos engane. Então, o engano está crescendo muito. O evangelho cresce de um lado, o engano cresce do outro. E muitos estão no engano, e Deus nos deixa na responsabilidade de chamar as pessoas para a verdade. Então, eu não estou aqui brincando, eu estou diante de uma responsabilidade, diante de Deus, de pregar o que Ele falou. E eu estou falando o que a Bíblia fala, o que Deus pensa. Entendeu? Então, essa história de todos os caminhos levam a Deus, isso aí é tudo provérbio humano. Não, a Bíblia diz assim, eu sou o caminho, Jesus. Jesus é o caminho. Se você fala assim, não, a pessoa pode acreditar em Buda, pode acreditar em Gandhi, como se Gandhi fosse um deus, né? Pode acreditar em Maomé, isso não importa, porque Deus olha o coração. Não. Isso é pessoa que quer ser simpática, fazer uma Black Friday da salvação, né? Não, qualquer coisa Deus aceita. Não. Jesus está vivo. Gandhi está morto. Krishna está morto. Buda está morto.
Maomé está morto, etc. Eles estão no túmulo. O único túmulo vazio é o de Jesus. Ele é o caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. E nós vamos continuar pregando. Veja, a pregação do Evangelho, pessoas e muitas pessoas, milhares e milhões morreram para pregar essa mensagem, pela causa de Cristo. Então, nós não vamos parar, porque se nós pararmos de pregar, Jesus falou, as pedras pregarão, as próprias pedras. Então, nós estamos aqui representando a Jesus. Se você ama Jesus, você não vai zombar da mensagem dele. Você vai se unir a esse exército. E olha, esse chamado que eu falei, de Mateus 28, não é exclusivo para mim. Não é exclusivo para um grupinho de pessoas. Você está sendo chamado por Mateus 28. A pregação do Evangelho, o ato de você pregar o Evangelho é exercício, olha só, é exercício espiritual, fundamental. Ok? Porque Deus, ele dá a salvação aos homens, mas Ele quer que nós, humanos, participemos dessa salvação. Ele quer, hoje mesmo eu estava lendo, né? Quando Jesus fala assim, entre outras coisas, na pregação do Evangelho, levar alívio ao aflito. Né? Então, essa é uma das partes do Evangelho. Né? E quando você leva alívio ao aflito, você está melhorando a sua espiritualidade, ela está enriquecendo, você está participando de Cristo. Então, preste muita atenção nesse mandamento. Foi o último mandamento dado por Jesus. Não porque era menos importante, mas ele deixou ali justamente pela importância. Olha, agora façam isso. Ide, ensinai, pregai, batizai em meu nome. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Você deixe o seu like aqui no nosso canal, se inscreva nele, participe através de comentários, de colaboração, se você quiser colaborar com o nosso canal. Estamos precisando de auxílio, nós não temos patrocinador, então, por favor, ore por nós também. Fique atento, então, aos outros vídeos que vamos colocar aqui, aqueles que já colocamos. Existem tantos vídeos bons em nosso canal que tem poucas visualizações e eu gostaria muito que você desse uma olhada em tantos assuntos importantes que nós já distribuímos aqui e os outros que virão, que serão ainda melhores. Em nome de Jesus. Amém.